Olá, os tempos modernos e a revolução da medicina permitiram a criação de remédios polêmicos. Um deles é o que tem como princípio base o canabidiol, composto relacionado com a maconha, mas que já provou ser muito eficaz em tratamentos para a epilepsia, para o Alzheimer, o Parkinson, a insônia, ansiedade, pressão alta, diabetes e até como antibiótico para a pele. Esses remédios, inclusive, têm bem menos efeitos colaterais e podem ser mais baratos do que os convencionais. Para falar desse assunto tão delicado e, ao mesmo tempo, tão importante, eu converso com a maior pesquisadora brasileira em tratamentos terapêuticos com o canabidiol, doutora Carolina Nossetti. Carolina tem larga experiência internacional em aplicações clínicas de cannabis, dos quais 8 anos dedicados ao ecossistema da planta e mais de 6 anos no desenvolvimento de produtos terapêuticos. Ela também atua como consultora técnica em projetos nos Estados Unidos, Canadá, Uruguai, Paraguai, Colômbia, Israel e aqui no Brasil. E é com ela que nós vamos quebrar todos esses tabus e saber os mitos, verdades, benefícios e até mesmo a necessidade de conscientização do uso da planta na maconha na medicina. Boa noite, doutora Carolina. Boa noite, Laura. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui. Doutora Carolina, eu confesso que eu fiquei muito surpresa quando eu fui estudar o tema da entrevista de hoje. Afinal, são cerca de 30 mil brasileiros que fazem uso de remédios à base da cannabis. Então, para nós começarmos a entrevista, eu acho que é importante a gente esclarecer o que é a cannabis, né? O que é o canabidiol, do que nós estamos falando. Sim, a cannabis é uma planta complexa, são mais de 480 compostos já documentados. O CBD, que é o canabidiol, e o THC, que é o tetrahidrocannabinol, são as substâncias mais conhecidas. Por ser uma planta de uso milenar, a gente consegue observar a segurança e a efetividade dessa terapia. Então, hoje, os usos mais comuns são para autismo, doença de Alzheimer, doença de Parkinson, epilepsia, dor crônica e pacientes usando quimioterápicos para tratamento de câncer. Mas também há pacientes, num número relevante, fazendo uso para tratamento de ansiedade, insônia, endometriose, fibromialgia, depressão e algumas outras doenças. Quer dizer, uma infinidade de tratamentos que a folha da cannabis pode nos proporcionar. Eu queria saber como é que foi a sua história com a cannabis, porque a senhora é a primeira médica brasileira com experiência internacional no uso da maconha em medicamentos. Quando é que esse assunto despertou interesse? Sim, eu conheci a cannabis nos Estados Unidos, eu morei lá por quase 10 anos, retornei ao Brasil há 4, também para continuar trabalhando com cannabis. Eu estava fazendo o meu exame de revalida, e tomou alguns anos para concluir. No meio do caminho, eu estava estudando 14, 15 horas por dia, não conseguia mais dormir, nem me alimentar direito pelo estresse e a quantidade de horas. E foi quando eu fui prescrito um remédio alopático, que foi muito efetivo, mas eu fiquei com medo de dependência química e continuei buscando uma opção. Um colega médico mencionou do uso terapêutico da cannabis e eu realmente fiquei muito curiosa e fui atrás, descobri que tinha um artigo científico mostrando o potencial apoptótico do THC em células cancerígenas, que é o potencial de suicídio celular da célula, que é um tipo de morte celular que é mais seguro. E eu me impressionei como a gente tem uma planta que é usada há tantos anos e que ninguém fala isso na nossa graduação. E eu comecei a buscar e pesquisar, descobri que a gente tem um sistema que se chama sistema endocannabinoide, como a gente tem um sistema neurológico ou imunológico, a gente tem um sistema que modula os outros sistemas. E a intenção ou o propósito desse sistema é fazer a modulação dos outros. Como as doenças são o desequilíbrio dos nossos sistemas fisiológicos, a gente tem um sistema que propicia ou proporciona um equilíbrio, a gente tem um alto impacto na saúde dos pacientes. E temos receptores, que é onde se ligam o CBD e o THC no nosso corpo todo. Então é um grande potencial. A planta usada como um todo é mais segura do que os seus compostos, a maioria dos componentes estão na flor, mas também em outros pontos da planta, e ela tem um potencial de efetividade maior e menos efeitos colaterais quando usada toda, quando comparado aos produtos isolados. Quanto tempo que já se trata pacientes com esse tipo de remédio aqui no Brasil? Ou melhor, como é que eu faço para conseguir o tratamento aqui? Porque você conseguiu, né, quando foi estudar fora, descobriu essa maravilha que é a folha da maconha em diversos tratamentos, mas
E a pessoa aqui no Brasil, como se faz para ter esse acesso? É muito caro esse tipo de tratamento? Como é que faz para acessar um médico com especialidade? Sim. O acesso à cannabis já é uma realidade desde 2015, quando a Anvisa regulamentou a RDC 17. Mudou-se essa regulamentação, ficou mais fácil de se fazer o acesso com a RDC 335 de 2020, que facilitou a importação de produtos ricos em canabinoides. Então, essa é uma RDC que a gente usa hoje para importar. Tem uma outra forma de acesso, que é pela RDC 327 de 2019, que permite que haja comercialização de produtos ricos em canabinoides em farmácia. Hoje temos um produto rico em CBD e THC, com um pouquinho mais de THC, que é usado para a espasticidade da esclerose múltipla, e tem um produto rico em CBD, que não tem uma indicação propriamente dita, porque não passou por pesquisas clínicas, não é uma exigência dessa RDC. Essas são duas formas de acesso, mas temos outras duas. Uma delas são as associações de pacientes. Hoje a Abras tem 14 mil pacientes, os importados, cerca de 16 mil pacientes importando, então totalizando cerca de 30 mil pacientes hoje fazendo uso legal da cannabis. E uma quarta via, que é um direito constitucional, inclui o direito à vida e ao bem-estar, que é por meio de um remédio legal, que é o habeas corpus. São centenas hoje de pacientes no Brasil que obtiveram esse direito constitucional e que seguem fazendo a produção do seu remédio de forma caseira. Doutora, a gente está vivendo em época de pandemia e recentemente a OMS ela tem recomendado que para as mulheres não engravidarem durante esse período. Como é que é a relação entre gestação, amamentação e o uso da cannabis? Esse é um ponto de sensibilidade e sempre é válido uma ponderação entre paciente e médico. Não só os custos financeiros, mas também os custos biológicos de tomar ou não tomar uma medicação porque acomete aquela paciente. Então, se a paciente está sofrendo com algum sintoma e tem que usar alguma medicação, ela tem que conversar com o seu médico para entender qual que é o potencial de impacto no seu corpo daquele produto alopático e fazer um comparativo com o uso da cannabis. Existem estudos científicos, alguns pontuando para a segurança e outros deixando mais indefinido as respostas, mas, de novo, temos 5 mil anos de história e aí a gente tem que comparar, por exemplo, um produto controlado alopático com um produto fitoterápico, e essa é uma discussão que a paciente e o médico tem que ter, essa decisão tem que ser tomada de forma conjunta. Agora, com relação à pandemia em si, tem um alto potencial por ser ansiolítico, por permitir que a gente tenha um sono de melhor qualidade, a gente está lidando com diferentes tipos de emoções, e os canabinoides, inclusive com o estudo da USP Ribeirão, que já se demonstrou o potencial ansiolítico. Então, nesse momento de pandemia, onde as pessoas não estão dormindo direito, quando as pessoas não estão conseguindo ter a sua ansiedade controlada, estão sob terror e sob estresse, ter um remédio, ter um produto rico em canabinoides que seja seguro, com mortalidade zero, considerando o uso da planta toda, é um produto que não pode de forma alguma ser negligenciado. Esses remédios à base de canabidiol, eles são realmente mais vantajosos em relação à medicação convencional? Como é que eu escolho quando usar um ou usar o outro? É o médico que decide? Isso é uma decisão paciente-médico. Hoje a gente tem uma robustez maior em 3 áreas, que é a dor crônica, espasticidade, principalmente a espasticidade da esclerose múltipla, e a epilepsia. E a gente tem dados clínicos o suficiente que apontam a melhora em outras indicações. Agora, essa é uma decisão do médico e do paciente. A regulamentação da Anvisa menciona refratariedade, então tentativas passadas, frustradas ou não bem-sucedidas, que teriam essa possibilidade de consideração. Agora, existe já um produto registrado na farmácia, que tem mais THC do que CBD. Isso quer dizer que já se pode prescrever, que está lá claro qual que é a indicação. Mas o uso off-label é uma decisão entre médico e paciente. E mesmo esse produto tendo mais THC, ele ainda assim pode ser muito mais seguro do que os remédios controlados que os pacientes estão fazendo uso. Uma forma prática de se fazer isso é buscar online, procurar fazer para se discutir com o seu médico. Doutora, vamos esclarecer uma coisa que eu acho que todo mundo quer saber. Qual a diferença entre fumar
e fazer o uso da medicação. Existe uma discriminação muito grande acerca do assunto, porque aqui no Brasil, fumar maconha é proibido, né, em todo o território nacional. E a maconha é considerada uma droga ilícita. Então, é preciso fumar o medicamento, ele causa dependência química. Com relação à dependência, esses números são um pouco complicados da gente medir. A Organização Mundial de Saúde menciona que produtos ricos em CBD com até 0,2% de THC não tem potencial de vício ou tolerância. Então, que é o aumento até se obter a dose que precisa ter um efeito. Então, a OMS nos protege nesse sentido. Então, não. Agora, com relação a produtos ricos em THC, é complicado porque a gente tem milhares de produtos diferentes. A gente não tem como saber exatamente como cada planta responde. Diria que uma média é de cerca de 10%, que é menos do que o café, é muito menos do que qualquer consumo de álcool e da maioria dos produtos controlados. Mesmo o THC, padrão vício de café que eu mencionei, seria uma dor de cabeça, uma irritabilidade, mas não como álcool. Eu acho que vale a pena uma reflexão que sim é uma droga e precisa ser regulamentada, como o álcool. O álcool mata, o álcool pode causar câncer, tem diferentes malefícios do álcool e do cigarro, e os dois são vendidos facilmente, de fácil acesso à população. Então a questão não é ser uma droga. A questão é que as drogas devem ser regulamentadas para que a gente tenha um uso consciente e responsável delas. Doutora Carolina, a senhora estava falando agora há pouco das possibilidades de uso da cannabis com uma série de doenças relacionadas, né, à pandemia, que é a ansiedade, a depressão. Quem toma antidepressivo, por exemplo, no caso do Stilnox, porque jovens, eles estão sempre tomando antidepressivo, ansiolíticos, remédios para dormir. É possível substituir esses remédios pela cannabis? Como é que a gente faz? Sim. Bom, essa é a minha história pessoal, Laura. O medicamento que eu mencionei para você mais cedo é o Zolpidem. Eu fui prescrita o Zolpidem, que é o Stilnox, nos Estados Unidos, para a minha insônia. Funcionou tão bem que eu fiquei preocupada de tomar a segunda vez, porque eu imaginei que naquela situação eu poderia ter uma dependência química. Então, a minha história pessoal com a cannabis começou assim. E, realmente, é uma opção terapêutica. Milhares de pacientes no mundo estão fazendo uso da cannabis e desmamando de produtos controlados, desmamando de antidepressivos. Somos o país que consome mais medicamentos antidepressivos do mundo, num medicamento em específico. Então, é uma real necessidade de termos opções terapêuticas seguras, considerando que as terapias disponíveis ou não são efetivas ou têm efeitos colaterais muito danosos. Então, os canabinoides, eles têm sim que ser considerados, principalmente quando a gente vê que a alternativa é um produto controlado com alto nível de dependência e risco a dano à saúde. A senhora citou agora há pouco que o Brasil é um dos países que mais consome antidepressivos no mundo. Como é que a planta, né, a folha da cannabis, age nesse processo de desmame dos medicamentos? Como é que ela age no organismo para fazer o organismo desviciar desses medicamentos que a gente usa atualmente? Sim. Uma questão central nisso é lembrar que a gente produz moléculas muito parecidas com as da planta, chamamos de miméticos. Então, a gente tem um neurotransmissor no nosso corpo que é muito parecido com o CBD e temos outro que é parecido com o THC. Então, a gente já tem esses compostos dentro do nosso corpo. Então, não é muito diferente quando a gente toma, o corpo não vê aquilo como alienígena. Os canabinoides, eles funcionam num sistema chave e fechadura, então o sistema endocannabinoide tem fechaduras pelo corpo todo e a gente usa as chaves no nosso corpo, que são os endocannabinoides, ou a gente pode consumir da planta, que são os fitocannabinoides. E os dois agem no nosso sistema, se conectando com o receptor, que é essa fechadura, e agindo de acordo com onde essa fechadura está. No nosso sistema nervoso central, um dos mecanismos é atrasar um pouquinho a passagem da informação de um neurônio para outro. É o chamado comunicação retrógrada. Então, existe uma ação ali dos canabinoides onde o corpo entende que precisa atrasar
essa passagem da informação de um neurônio para outro. E tem outras formas dessa planta agir no corpo. Mas também a planta, nessa situação de pandemia, a gente não pode esquecer que os canabinoides são anti-inflamatórios, ou têm um potencial anti-inflamatório, antioxidante. Então, não é só na diminuição da ansiedade que a gente está tratando. A gente, além de cuidar do paciente para ansiedade, a gente ainda tem alguns outros benefícios quando o consumo é feito. Doutora Carolina, a cannabis ela tem uma infinidade de uso medicinal. Para diabetes, Alzheimer, pressão alta, ansiedade, depressão, insônia, até para antibiótico de pele. Então, desde a década de 50 já se sabe sobre essas informações. E nós, brasileiros, nós não usamos tudo isso. Esses resultados não são impactantes demais para a gente ignorar? São impactantes demais. E, na realidade, muitos cientistas e médicos buscam uma solução para a gente aumentar e melhorar e democratizar o acesso à cannabis. É uma planta segura, é uma planta efetiva e é uma planta que pode salvar vidas. A gente está falando de milhares de pacientes brasileiros que não têm outras opções terapêuticas disponíveis. Pessoas que têm dor e que os remédios da farmácia não funcionam. Os pacientes com autismo, especialmente, eles não têm um produto na farmácia específico para eles. Então, a cannabis é, sim, uma solução que deve ser considerada. Obviamente, uma conversa com o médico é essencial, inclusive é esse o primeiro passo do acesso. Dependendo do tipo de acesso, os próximos passos são diferentes, mas o primeiro passo é falar com o seu médico, obter uma prescrição e seguir alguma das vias de acesso. E a gente precisa realmente conversar mais sobre isso. É uma crueldade a gente saber que tem um remédio, um produto que pode aliviar os sintomas da doença de um paciente e por causa do CEP que ele mora, ele ficar sem o produto. Se morasse nos Estados Unidos, poderia comprar isso no supermercado. Então, sim, isso tem que ser considerado. Uma outra questão são as formas de uso. É possível adaptar a forma de uso para cada paciente. Então, existe essa possibilidade, por exemplo, de consumo via oral, de cápsulas e óleo. Tem pessoas que fazem uso tópico, por exemplo, em casos de psoríase ou algumas outras doenças da pele. Algumas mulheres, principalmente nos Estados Unidos, usam absorventes íntimos com cannabis, para endometriose, por exemplo. E tem pessoas que fazem uso intranasal. Um outro uso que não é permitido no Brasil é o vaporizado. E você me perguntou há pouco com relação à droga fumada. Existem países que a forma vaporizada é permitida e estudos são feitos dentro de hospitais. Os médicos, a gente não pode recomendar a forma fumada, não é nem só pela fumaça em si, tem alguns outros componentes ali que são danosos, inclusive a temperatura. Mas tem pessoas que têm dor, Laura, de câncer e que às vezes só a forma oral não resolve. E aí a gente tem que pensar mais como ser humano do que como técnico. Quem sou eu como ser humano para dizer que um paciente deve ou não deve usar um produto vaporizado se aquilo está te trazendo um alívio da sua dor? A pessoa está com câncer, a pessoa está sofrendo. Então, eu acho assim, Laura, a gente precisa realmente refletir e pensar sobre a perspectiva do paciente. Não é para todo mundo, nem todo mundo precisa da forma vaporizada. A maioria dos pacientes tem uma resposta com o uso oral e essas formas todas devem ser consideradas durante o acesso pelo alto impacto na qualidade de vida do paciente, de cuidadores e de familiares. A senhora sabe que esse uso que você falou que não pode julgar o paciente, me lembrou quando a minha mãe também ela faleceu de câncer e quando ela estava doente, o médico recomendou um tratamento e ele falou, vou utilizar, não é o recomendado, mas vamos fazer. E fez muito bem a ela, prolongou a vida dela, mas o plano de saúde não aceitava porque não estava no escopo, né? E, então foi uma luta nós conseguirmos, porque ele falou exatamente isso, como é que eu posso deixar de prescrever se está fazendo bem ao paciente, dando o alívio que ele precisa. Muitas vezes as pessoas não entendem, mas essa relação é muito importante. E a flexibilidade, né, Laura? Porque a gente está sofrendo junto com a família e o paciente. Então, se tem uma solução, como é que a gente vai ficar quieta? Porque não pode? E se fosse a minha mãe, o que eu ia querer que o outro médico fizesse, né? Doutora, como a senhora mesma acabou de falar, há uma eficácia comprovada, né, e também atestada do uso do canabidiol
né, nas mais diversas doenças e também já é aceito em países nos Estados Unidos, Canadá, Israel. Mas aqui no Brasil, o governo federal, ele se recusa a aceitar esse fato, que é claro, refletindo o alinhamento do posicionamento dele, que é totalmente de direita. Qual a posição do Conselho Federal de Medicina sobre o tratamento médico com remédio à base de cannabis? Esse é um ponto sensível, realmente a questão política acaba se misturando a questões de saúde pública, o que é bem desafiador. Mas lembrando que foi recentemente que a Anvisa liberou a comercialização de produtos derivados de cannabis na farmácia. Então, mesmo com esse local político desconfortável, estamos todos, ainda assim a pauta está se movimentando e a gente precisa conversar mais sobre isso. O CFM, ele em 2014 fez uma regulamentação mencionando que apenas psiquiatras e neurologistas poderiam prescrever o canabidiol, ele não menciona dos outros pontos da planta, para epilepsia refratária em crianças e adolescentes. Só que nem todos os pacientes têm essa doença em específico e eles acabaram sendo negligenciados nessa regulamentação. A partir do momento que tem um produto registrado na farmácia, o CFM não pode impedir que os médicos prescrevam. Mas pelo discurso que a gente vê do CFM, dá para perceber que falta estudo. Inclusive em sessões de audiência pública, a gente vê que eles não sabiam nem, por exemplo, que tinha THC num produto registrado. Então, é necessário que todo mundo estude, Laura. Eu também não sabia disso. Enquanto o médico me falou que isso era uma possibilidade, eu estava estudando para um dos exames mais difíceis do mundo e não tinha isso no livro. Então, eu acho que falta um pouco mais de estudo e observar o que os outros países do mundo estão fazendo e lembrar que a gente tem 2 produtos de cannabis já sendo vendidos. Então, não faz sentido algum um conselho de classe, ao invés de chamar para conversar, ficar restringindo o uso de um produto que é tão seguro. Vamos falar agora um pouquinho sobre a lei do Brasil. Aqui, hoje, a lei que a gente está, a lei de hoje, o Brasil ele autoriza o uso da cannabis com fins medicinais. Porém, ele ainda é proibido o plantio no solo do brasileiro, né, no solo brasileiro, o que faz com que o produto fique muito caro. Você vai na farmácia, ele custa cerca de R$ 2.500, R$ 3.000. E com isso, obviamente, ele também impede a geração de milhares de empregos aqui no país. Então, assim, do jeito que a lei está, ela acaba favorecendo, claro, as grandes indústrias, porque ela, sim, tem o poder da importação. Ela acaba tendo uma série de vantagens. Então, as indústrias, mas os pacientes, eles acabam um pouco renegados. Hoje já tem tem um projeto em tramitação lá na Câmara, um projeto na Comissão Especial, projeto de lei 399, que ele visa regulamentar aqui no Brasil o cultivo para fins não medicinais. Porém, barra um pouco, tem muita gente fazendo oposição. Eu queria saber qual a sua opinião acerca desse atual marco regulatório e também se a senhora acredita que essa PL vai passar na Câmara. PL 399 de 2015 contempla tanto a parte medicinal como trata a cannabis como commodity, o que nos Estados Unidos hoje é uma realidade pelo Farm Bill de tratar a cannabis como commodity para produção para a indústria têxtil, para peças de carro, plástico, combustível, são mais de 25 mil produtos. Eu apoio integralmente o PL 399 de 2015, que está sendo liderado de forma muito profissional e com muito bom senso pelo deputado Paulo Teixeira e o deputado Dr. Luciano Dutti, que é um médico pediatra, está trazendo todo o seu conhecimento também como médico na discussão desse marco regulatório, que não só considera o uso humano, mas também considera o uso animal, que é muito comum fora do Brasil. Com relação a esse marco regulatório, existem algumas áreas que a gente precisa considerar. Então, uma delas é que quem vai produzir é PJ, são pessoas jurídicas, são empresas, são associações e também farmácias vivas.
Então, o SUS também está coberto por essa regulamentação. Lembrando que tudo é feito com controle. Ninguém está querendo brigar pelo uso adulto nessa regulamentação. Isso não é discutido agora. Agora, o uso medicinal precisa ser considerado. A gente não pode mais esperar para ter essa discussão. E eu acredito sim que esse PL vai passar. O trabalho de diferentes deputados lutando dia a dia, conversando, chamando para conversar, foram dezenas de audiências públicas. Mesmo na pandemia, os deputados responderam a questionamentos, levaram médicos, cientistas, advogados, e o PL precisa passar, porque são, pelo menos, nos primeiros meses, 10 milhões de pacientes que não têm as suas necessidades terapêuticas atendidas pelas medicações alopáticas disponíveis na farmácia. Então, é uma questão de saúde. Uma outra parte que vale a pena lembrar é que estamos no meio de uma crise financeira. O uso da cannabis como commodity vai permitir esse crescimento econômico que a gente tanto busca. E, como eu mencionei agora há pouco, alguns subprodutos também podem ter um impacto na economia, por exemplo, combustível e biomassa. A planta em si é uma planta sustentável que pode fazer, inclusive, remediação do solo. Lembrando, Laura, que a bancada ruralista chamou algumas pessoas do ecossistema para discutir isso com a Polícia Federal, com a Embrapa, em Brasília do ano passado, e que também tem interesse, porque quem está no campo quer cultivar. E pensando que numa rotação, vocês que estão localizados numa área de alta concentração de maior produtor de grãos do mundo, né, Mato Grosso? Pois é, Laura, esse é o lugar que tem o maior impacto. E os deputados da bancada agro mostraram sim apoio, inclusive quem estava presidindo a mesa disse abertamente que fazia tráfico internacional de drogas, considerando que ele ia lá buscar remédios para os seus conhecidos. Ele falou, eu tenho pessoas que estão sofrendo. Então, também eu gostaria assim, de lembrar a coragem desse deputado de passar essa informação, que quem tem dinheiro vai no Uruguai e compra, e os outros que não têm. Doutora Carolina, eu que sou aqui de Mato Grosso, que é o maior produtor de grãos do mundo, é verdade que se fosse liberado plantar a folha da maconha aqui no Brasil, poderia ser um excelente negócio para os nossos produtores? De que forma eles poderiam aumentar ainda mais os lucros aqui? Laura, a planta tem mais de 25 mil produtos gerados por meio dela. Das suas folhas, flores, sementes e diferentes outras partes. E vocês que estão localizados numa zona exportadora poderiam ter a sua saúde financeira melhorada de forma muito impactante. Inclusive sementes em específico, o óleo da semente do cânhamo, que não tem canabinoides, é um grande produto fora do Brasil, usado em cremes, shampoos e produtos de limpeza, também como alimentos. A indústria têxtil usa outras partes da planta por causa da fibra, muito mais sustentável o cultivo do cânhamo do que o cultivo do algodão, por exemplo. O cânhamo tem fibras mais fortes e é mais barato de se produzir. Então, os empreendedores do agronegócio no seu estado seriam os mais impactados positivamente com essa medida, considerando que, além da questão do produto, né, que tem muitos produtos, ainda tem a possibilidade de remediação do solo quando a gente está fazendo rotação de cultivo. A gente precisa não só considerar os ganhos materiais, mas os ganhos secundários que essa planta poderia trazer. E o óleo rico, o óleo da semente do cânhamo é rico em diferentes componentes, como ômegas e vitaminas e minerais. É uma super comida. Quando a gente compara o nível de proteínas com a chia, por exemplo, a gente vê que é um número muito maior, e a chia é uma semente que está super em alta, e agora a gente tem uma semente que é ainda mais impactante. Então, sim, a gente está perdendo hoje, mas o seu estado é um dos que mais tem o potencial de ganho financeiro, assim que essa regulamentação passar. A senhora sabe que eu também apresento um programa sobre agronegócio aqui em Mato Grosso,
e eu sempre dou algumas notícias inusitadas, e uma delas é essa infinidade de usos em relação à planta da cannabis. É roupa, é comida, é o óleo, né? Então, assim, quando é que a gente vai vencer, como é que faz para vencer esse preconceito em relação a esse tema que assombra o Brasil? Você acha que nós vamos conseguir entrar nesse mercado bilionário de plantio que é da cannabis? A gente precisa tomar uma atitude logo, Laura. Dia 17 de maio, isso vai ser votado. E, assim, é do melhor interesse tanto dos médicos e profissionais da saúde, quanto dos empresários do agronegócio. Liguem para os seus deputados, conversem com eles para passar. Se não passar agora, a gente vai perder todo esse benefício. Os profissionais de saúde e os empresários também. A gente só vai mudar isso quando existir uma maior educação sobre o assunto. Eu também já tive do outro lado, eu não sabia, Laura, de nenhum desses potenciais, nem o de saúde, nem o econômico, considerando as commodities. Mas quando a gente estuda, a gente escuta, a gente vê que esse preconceito não tem base. Foi toda uma estratégia de marketing para ganhos financeiros, né, no início do século passado, por causa de algumas questões econômicas. Tinha gente que estava cultivando o algodão e que a cannabis poderia prejudicar a indústria do algodão. A indústria farmacêutica estava lançando os opioides e, obviamente, existia uma possibilidade de competição. Então, foi uma proibição que não foram os médicos que queriam proibir, foram interesses econômicos específicos. O preconceito acaba quando a gente entende que não precisa ter medo e que a gente entende um alto potencial financeiro e social que essa planta pode trazer ao nosso país. Temos poucos dias para se educar. Então, eu acho que é válido cada um buscar suas informações, porque o agronegócio, depois dos profissionais de saúde, é quem está mais perdendo nessa. Os Estados Unidos estão exportando, a China, maior exportadora de cannabis do mundo, a França é o país que mais exporta sementes de cânhamo, poderia ser o Mato Grosso, poderia ser um outro estado brasileiro, mas hoje não é, é um país muito menor, um terço menor do que nós, e a gente tem esse potencial. Então eu peço uma sensibilidade dos empresários do agronegócio para entrar em contato com os deputados e apoiar o PL que vai ser votado dia 17 de maio, porque pode mudar não só a sua saúde financeira e da sua região, como a vida de milhares de pacientes que não têm as suas necessidades terapêuticas atendidas. Só o CBD não é suficiente, Laura. A planta como um todo ela é mais segura e mais efetiva do que quando a gente compara com um produto que isolado. Tem um motivo para ter esses produtos todos, esses componentes todos ali dentro. Então eu peço apoio para a gente andar com essa pauta. Já faz muito tempo que a gente está atrás de países, de outros países, a gente está tentando mover aqui com bom senso e cautela, mas agora a gente chegou, agora não tem mais uma outra opção. PL 399, sim, eu apoio e eu acho que vale a pena os empresários do agronegócio entenderem melhor o quanto eles podem se beneficiar com essa morte. Doutora, Obrigada. A senhora fala muito entre CBD e THC. Qual a diferença entre esses dois componentes para explicar um pouco melhor para os telespectadores? Os dois têm um lugar no tratamento de pacientes para alívio de sintomas, doenças graves, crônicas e refratárias. O CBD e o THC, eles são chamados psicoativos, quando eles têm uma ação no sistema nervoso central. Quando os compostos têm uma ação no sistema nervoso central, eles são chamados assim. A psicoatividade do CBD é diferente do THC. O CBD, não existe o barato, o high do THC. Agora, o THC tem alguns potenciais que o CBD não tem. Então, tem alguns doentes que têm seus sintomas aliviados apenas com o uso do CBD e outros canabinoides, e tem alguns que a gente precisa, sim, incluir o THC, ou não tem a efetividade que a gente busca. Então, algumas indicações, por exemplo, como a ansiedade, podem ter uma resposta positiva só com o uso de canabinoide, do CBD, de um canabinoide chamado CBD. Agora, tem algumas situações que só ele não é suficiente. Então, por exemplo, dores crônicas refratárias, a gente vê que quando o CBD é combinado ao THC, numa proporção 1:1, a gente tem uma resposta melhor do que quando a gente usa só o canabidiol.
Então, depende, Laura, da indicação do paciente, da intensidade dos sintomas e algumas outras questões clínicas que precisam ser avaliadas, como história prévia de saúde da família. Mas cada um tem o seu uso, Laura. Doutora, agora no governo Bolsonaro, a fiscalização em cima da Associação de Produtores de Medicação à base da cannabis, ela aumentou. Tem muito produtor que está sendo preso e, com isso, os pacientes estão ficando sem remédio. Aí eu pergunto, como é que faz com esses pacientes que ficam sem medicação? Eles não têm direito ao medicamento? Porque eu fico imaginando uma criança que sofra de epilepsia, ela não pode ficar sem o seu anticonvulsivo. O que é que acontece nesse caso? Essa é uma situação que tem acontecido com muita frequência, Laura, e preocupa muito os médicos. São produtores que às vezes têm 3, 4, 5 mil pacientes e de um dia para o outro ficam totalmente sem produto em mãos para prover para esses pacientes, porque são presos, porque são, enfim, questionados pela polícia, seus produtos são levados para outro lugar. Então é desesperador quando isso acontece. A falta de regulamentação está colocando as pessoas em risco das suas vidas. São crianças que, Laura, se não têm os seus remédios, estão correndo o risco de ter uma exacerbação dos seus sintomas e a gente não sabe como vai se proceder. Então, é um risco à vida desses pacientes e a falta de regulamentação está causando a morte de pacientes. A gente já viu isso, por exemplo, no filme Ilegal, que é um documentário brasileiro e que mostra ali um paciente que não conseguiu esperar. Então, Laura, infelizmente, a apreensão desses produtores que estão fazendo um trabalho social, muitas vezes nem cobrando pelos medicamentos, eles ficam totalmente desprotegidos por não ter uma regulamentação. E esses pacientes se colocam em risco, porque uma mãe que tem uma criança autista e que sabe que aquele produtor pode aliviar os sintomas dos seus pacientes, ela não quer saber se é regulamentado, se não quer, ela quer acesso a cannabis. E o governo, ao impedir a sua regulamentação, coloca mais uma vez a vida dos pacientes em risco. Doutora Carolina, para a gente encerrar, eu gostaria que a senhora deixasse uma mensagem para os nossos telespectadores a respeito desse assunto tão importante para a nossa sociedade. Sim, eu gostaria de trazer um ponto que a cannabis não é um desafio de ciência, já tem base científica o suficiente da segurança e da efetividade. Cannabis é um desafio de comunicação e a gente só vai transpor esse desafio a hora que a gente estudar, a hora que a gente entender e a hora que a gente tiver empatia pela dor do outro. Hoje, talvez na sua casa você não conheça, não tenha ninguém com doença de Alzheimer, ou com ansiedade, ou com depressão, mas se você perguntar para quem está próximo, não vai ser difícil achar alguém que precisa de alívio que não está tendo com os produtos disponíveis na farmácia. Então, eu acho que é uma crueldade a gente não entrar nesse assunto e não entender melhor, porque vai depender da decisão desse assunto para que alívio de sintomas aconteçam em pacientes graves, crônicos e refratários. E peço apoio ao PL 399 de 2015, que vai ser votado agora dia 17 de maio pela Comissão Especial de Medicamentos Derivados de Cannabis. Se conhece o seu deputado, ligue para ele, ligue para todos os deputados, mandem Instagram. Tem milhares de médicos que estão com as mãos amarradas, a gente quer trabalhar, a gente quer trazer alívio, tem conhecimento de fora do Brasil, tem conhecimento daqui e a gente não consegue fazer isso de uma melhor forma porque não tem regulamentação e a gente está descoberto. Então eu peço para que nos ajudemos e ajudemos os pacientes que estão precisando de um apoio, que a gente ajude essas pessoas que estão precisando de um apoio terapêutico e que sem uma regulamentação não vai ser possível. Doutora Carolina, foi muito bom tê-la aqui conosco, muito obrigada, a senhora trouxe esses conteúdos riquíssimo, esclarecedor. Falar de saúde é sempre necessário, principalmente entender melhor sobre as descobertas da ciência que elas trabalham em prol da nossa saúde. Eu realmente espero que as pessoas tenham entendido a importância do uso da cannabis, né, no uso medicinal e diminuam o preconceito a respeito do tema.
Sim, esse preconceito só vai acabar depois que a educação tiver estabelecida. Eu muito grata pelo convite, Laura, sua diligência nesse assunto tão sensível. E eu acho que isso, a gente tem que ter muita seriedade quando a gente está lidando com o alívio da dor do outro. É a mãe de alguém que está sofrendo, é o filho de alguém. Não é porque não é a gente que está doendo que a gente não deva se preocupar com isso. A gente precisa se preocupar com todos os brasileiros que não têm uma solução. Agora, uma solução que pode, logo de começo, ajudar tanta gente, são 10 milhões de pessoas que poderiam ser beneficiadas logo no começo da regulamentação, não é algo que a gente pode negligenciar. Não como cidadão, mas como ser humano, que eu tenho certeza que todo mundo quer ver o bem do outro. E essa é uma fonte de bem-estar para aliviar sintomas que não são aliviados pelas terapias tradicionais.